Você fatalmente já ouviu a expressão prudente como a serpente e simples como a pomba. Mas não foi uma serpente que o diabo possuiu no Éden? Por que eu tenho que ser prudente como um animal que já ficou até endemoniado? Eu não tenho lição nenhuma para tirar da serpente. Será? Mas afinal de contas, o que isso realmente significa? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área, e está começando mais um vídeo aqui no canal Fé Equilibrada. Seja muito bem-vindo por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, e eu tenho absoluta certeza que você vai se enriquecer muito no conhecimento das Escrituras Sagradas e nessa vibe que já deu para você perceber. Fé Equilibrada. E você que já é da família, já deixa o like e após o vídeo terminar, compartilha com teus amigos, porque o assunto de hoje está muito edificante. Muito bem, o texto principal que traz esse assunto está lá em Mateus, no capítulo 10, verso 16, eu quero ler com você, que diz assim, olha, eu os estou enviando como ovelhas entre os lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa é uma instrução que Jesus dá para os seus discípulos, e é importante sempre a gente entender algo chamado contexto. Para isso, tem a hermenêutica bíblica. E o bom manuseio dessa ferramenta chamada hermenêutica muda a cabeça de todo cristão. E se você tem interesse de interpretar melhor a palavra de Deus, inclusive de se tornar um pregador, eu tenho um livro digital, um e-book extremamente edificante para todo mundo que está lendo, e eu te convido a conhecer. O link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Bem, uma das coisas da hermenêutica que a gente entende é texto sem contexto é pretexto. E aqui a gente se defende de muitas heresias. Se eu não entendo o contexto do texto sagrado, eu posso interpretar o que eu quiser. Você já deve ter ido numa igreja, eu não estou criticando, só estou compartilhando aqui que a gente é família. Você já deve ter ido numa igreja que no meio do culto, o pregador lá pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, leu um texto e pregou outra coisa. Ele só leu meio que na religiosidade porque tinha que começar a pregação lendo um versículo, não é? Mas por que isso acontece? Porque não tem contextualização daquilo. E é por isso que eu acho tão importante o tipo de sermão chamado sermão expositivo, que a gente lê o texto sagrado e explica verso a verso daquele contexto ali. Por isso é tão importante a gente entender o que está acontecendo ao redor daquele texto. Aqui, quando a gente vê, eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quem que está falando isso? Para quem? Quando? Onde? Isso tudo é importante. Então nós entendemos que é Jesus que está falando para os seus discípulos e nesse contexto ele está dizendo assim, olha, nós vivemos num mundo mau, num mundo difícil, num mundo cheio de adversidades. E ele vai nos comparar, pessoal, com ovelha. Ovelha é um dos animais mais dóceis, mais bonitinhos e também mais dependentes. Tem vezes que, dependendo da posição que a ovelha cai, ela não consegue nem voltar. Do jeito que ela está ali, ela morre. Então, se não tiver um pastor cuidando direitinho, a ovelha se perde. E é lindo isso. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo assim, olha, é tudo muito gracioso, é tudo muito legal. A ovelha é uma bênção, mas vocês estão sendo enviados para o meio de lobo. É a mesma coisa de falar assim, olha, vocês são peixes, estão num aquário com a tampa aberta e tem um montão de gato vigiando vocês. Vai dar chabu, vai dar problema. Nós somos alvos de ataque porque nós somos como se fosse churrasco no rodízio. Não é à toa que quando tem um escândalo envolvendo um deputado espírita, ninguém fala. Deputado espírita, papapá. Fala ou não fala? Você conhece quais são os deputados espíritas? Não conhece. Nada contra nossos amigos espíritas. É só um laudo, é só um diagnóstico. Se for um deputado praticante de alguma religião de origem afro, ninguém nunca vai falar, o babalorixá fulano, ou então um integrante de uma cultura. Não fala. Se for católico, também não fala. Não, o deputado católico, você já viu? Você sabe quais são os deputados católicos que nós temos? Não, isso nunca vai acontecer. Agora, se for um crente, às vezes não fala nem o nome. Já chega falando pastor fulano e não sei o que, o evangélico. Porque nós somos alvos
de grandes ataques. Somos e pronto. E é por isso que a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Nos foi confiado isso. Aí leva isso para sua família, leva isso para sua escola, leva isso para sua faculdade. Onde você estiver, você vai ser alvo de perseguição. Todo mundo pode falar um palavrão. Se você falar um palavrão, na hora o pessoal: uai, você não é crente? Não, o crente falando palavrão. Não pode dar esse mole. Eu, na minha adolescência, estudava ali primeiro, segundo, terceiro ano. Na escola eu tinha o apelido de Messias, porque na hora do recreio eu ficava pregando, dava intervalo, eu ia pregar. E não tinha internet na minha época, celular, ninguém tinha. Era um item raríssimo. Aí o que o pessoal fazia? Levava revista pornográfica. Aí ficava levando a Playboy e tal lá. Aí juntava os meninos tudo num cantinho e ficava vendo a revista. Eu queria ver? Como homem hétero, claro que eu queria ver. Mas eu via? Não. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava dar bom testemunho e eu vendo ia desagradar a Deus. Então era 2 coelhos com uma cajadada só, né? Eu, além de glorificar a Deus vigiando no meu policiamento, eu dava bom testemunho. Todo mundo podia ver. Agora, se em algum momento eu fosse lá ver, ó, o crente vendo pornografia. Esse é o peso que recai sobre nós. Por isso, ovelhas em meio de lobos. Nós não podemos dar nenhum tipo de mole nesse sentido. Precisamos nos policiar, precisamos vigiar e orar muito para que Deus nos dê graça, para que a gente tome essas decisões corretas. E claro, gente, ovelha não anda sozinho. Você pode ver um leão sozinho, não que você não tenha que buscar lições no leão. Leão é um animal espetacular. Você pode ver uma águia voando sozinha, e temos lições lindas com águias também, a Bíblia nos dá várias. Mas quando Jesus fala ovelha, a gente tem que entender isso. Ovelha não anda só. Ovelha anda em rebanho. Nós precisamos estar envolvidos com pessoas da mesma fé, do mesmo DNA que a gente. Porque senão, meu irmão, vai ser difícil demais a gente suportar o fardo sozinho. Após ele dizer que nós somos ovelhas e estamos sendo enviados para o meio de lobos, ele vai dizer assim: então agora eu quero 2 características de vocês. Vamos lá. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O termo prudente como a serpente está falando sobre esperteza, sabedoria e muita cautela. Você olha uma serpente, engraçado, ela não tem pernas, ela não tem braço, ela não voa, mas ela é rápida, ela consegue se esquivar bem, é temida pelos animais que ela pode ser um predador. Ela tem várias vantagens aqui, e é no sentido de ela não dá mole. Ela está sempre vigilante, sempre atenta. Ah, então tem que ser uma serpente? Não, não é ser uma serpente, porque já toma um sentido pejorativo, né? E uma lição que você não precisa pegar, e infelizmente alguns crentes pega, eu não queria falar não, mas vou ter que falar. Alguns crentes pegam esse exemplo da serpente, que é o veneno. Tem crente que é venenoso. Quando a Bíblia fala, seja prudente como a serpente, Deus não está falando através de Jesus, olha, seja um venenoso, fofoque da vida alheia, murmure da vida alheia, fale mal dos outros. Não, misericórdia, está repreendido. Não é isso que a Bíblia fala. Tem tantas lições para pegar na serpente, mas o veneno não é uma delas. Beleza, galerinha? Inteligência, sabedoria, esperteza, prudência. Esse é o grande contexto que Jesus está fazendo com que nós, como ovelhas, tenhamos o exemplo da serpente nessa prudência toda. E também vai dizer o seguinte, olha, simples como a pomba, sem maldade, puro, simples, leve. A pomba é um dos principais animais que representam a paz. E a paz é uma das características do fruto do Espírito, que é o pacificador. Nós temos que trazer paz para os ambientes, leveza para o ambiente. Você já viu aquela galera que chega e fala, caraca, o clima pesou, fulano chegou aí? Esses dias no meu trabalho, não tem uma semana isso. Uma pessoa do meu trabalho chegou lá na minha sala e falou assim, olha, quando o Léo tá no ambiente, muda o clima, né? Traz vida. E ela não sabe dizer exatamente, mas a gente sabe a presença do Espírito Santo que traz paz para o ambiente. Eu sou um cara de muita energia, eu brinco, eu sorrio, eu faço piada, nunca faço piadinha envolvendo imoralidade, duplo sentido, nada disso. Mas eu sou muito alegre, eu sou muito espontâneo. Isso muda o ambiente. E a Bíblia está dizendo, seja simples como pomba, seja leve. Tem gente que chega já... Ah, eu não posso com a cara fechada? Olha, eu não recomendo que não. A Bíblia diz, está feliz, cante louvor. Está triste, vai orar. Se você está passando por uma dificuldade, tudo bem. Aí é diferente. Mas tem gente que é a natureza. É aquela cara chata, é aquela cara fechada, é aquela cara de que comeu e não gostou. E para um cristão não dá. Então, ser simples
como a pomba é ter essa leveza, essa paz de espírito, essa paz interior que transpassa para as pessoas. Porém, se for só paz, a gente vai ser atacado, a gente vai ser enganado, aí a gente vai virar, coitado de nós. Não dá, então tem que ter o equilíbrio. Pegando a prudência da serpente e a simplicidade da pomba, nós temos o conceito de cristão com fé equilibrada. Bem, eu espero que você tenha entendido isso, porque realmente é um assunto importante que muda a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada cristã, tá bom? E lembrando, se você quiser adquirir o e-book Pregue Bem, você vai aprender muita coisa para quem quer ser um pregador, mas também para um cristão que quer entender e interpretar a Bíblia de melhor forma, tá bom? O link está aqui embaixo. Deixa o seu like, compartilha com a galera e ativa o sininho para você não perder nada, tá joia? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir no nosso canal. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.